gente, a gente está dando mais a continuidade ao Pílulas de Discussão na série Legislação Nacional. Hoje a gente está aqui, né, pela Biological Model Research and Technology com a doutora Luísa Braga. Para mim, ela é um ícone, né? Conheço a doutora Luísa Braga já há um tempão, aprendi muito com ela, né? Então, é um prazer enorme estar com seus ídolos conversando, né? E Catarina, você, então... E a doutora Luísa vai se apresentar, porque o currículo dela só ela pode resumir, senão a gente vai ficar aqui muitas horas. E segundo, ela participou 8 anos, né? Aliás, ela participou da formação do Conselho, né, do Conselho de Controle de Experimentação Animal, e depois foi participante durante 8 anos do Conselho e aí ainda é atuante. Então, tem histórias e coisas para contar, histórias no sentido de histórico mesmo, né? Explicações e tal, que acho que vai trazer para a gente, né, vai trazer para o público coisas que nós não sabemos. Acho que vai ser muito importante. Então, doutora Luísa Braga, muito obrigado pela sua presença. Sempre, já falei, né? Um ícone, um ídolo, como a Ai, Catarina com o Jesus! Ai, Vlad. Jesus! Fico muito feliz de estar no meio de vocês, né? Meio assim. Os E fica, dinossauros, né? né? Talvez eu seja o F1, o F2, sei lá. F1, F2 melhor, né? Falar de dinossauro. Eu não quero ser chamado de dinossauro ainda, não. Não, 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 que isso. Nem Ah, passa pela minha cabeça. Então, você fique à vontade, por favor, se apresente tá bom. e conte a nossa história, a história que a gente precisa saber, né? Bom, então, assim, ó, primeiro eu queria de verdade agradecer imensamente ao Gabriel e essas pílulas eu acho fantásticas, sabe? Eu acho assim que a gente precisa na ciência de animais de laboratório inovação, e eu acho que isso é uma grande inovação, eu te dou os maiores parabéns, né? Eu acho que a gente vai aos pouquinhos, né? E as coisas vão sendo introjetadas nas cabeças das pessoas. Isso aconteceu com o Conceia. Mas antes de falar um pouquinho do Conceia, eu vou me apresentar como tu Por pediu. favor, por favor. Bom, o meu nome é comprido, né? E eu sou pequenininha, mas meu nome é quase do meu tamanho. Luísa Maria Gomes de Macedo Braga. Eu sou médica veterinária, né? Eu sou gaúcha, nasci em Bagé. Mas, E eu fiz toda a minha formação na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? Só a parte do pós-doc que eu fiz, uma parte lá em São Paulo, no INCOR. não me lembro. Eu tenho mestrado e doutorado, eu fiz doutorado em biologia molecular, genética e biologia molecular, e fiz a minha especialização em cima de células-tronco e de regeneração tecidual, tá? Mas assim, ó, eu comecei muito cedo na ciência de animais de laboratório, eu comecei lá nos anos de 80, né? Eu saí da faculdade de veterinária e fui estagiar já dentro do biotério. Mas então, Gabriel, eu fiz toda a minha formação na Faculdade Federal aqui do Rio Grande do Sul e fiz o meu pós-graduação, então, na parte Minha, de terapia celular no INCOR em São Paulo, Agora em São Paulo. A gente estava isso, junto, inclusive, lá em São Paulo, nessa época. trabalhando com células-tronco, né? E
eu sempre, desde o início, assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em biotério, eu trabalhei 32 anos no biotério da Secretaria Estadual de Saúde daqui, depois eu trabalhei, ajudei o Emílio Jeca a montar o Centro de Modelos Biológicos Experimentais da PUC, né? Então, eu sempre estive envolvida na gestão de biotério, na produção, criação, experimentação, e eu transito muito bem nas áreas de pesquisadora, né? Que eu sou Isso é pesquisadora, importante, né? né? Eu entendo, eu consigo ver um lado e o outro lado. Então, isso é muito bom, foi muito bom para a minha carreira e até para os meus posicionamentos, né, na área de ciência de animais de laboratório. Mas, assim, ó, eu sempre achei que a gente precisava de uma legislação. Sempre achei isso, desde que eu comecei. E vou te explicar por quê. Eu acho que é por isso que o Conceia nasceu, tá? Uhum. O Conceia nasceu porque a gente fazia pesquisa antes de 2008, né? E a gente não tinha como assegurar os preceitos dos 3Rs. A gente não tinha como, né, garantir o bem-estar dos animais, Ele era um porque princípio ético a apenas, gente né? falava, né? E muitas vezes as pessoas não escutavam o que a gente estava Uhum. dizendo, ou então não tinha como não tinha uma condição que nos garantisse conseguir aquilo, né? As condições dos biotérios eram péssimas, eram super relegados dentro das instituições, né? E a gente lutava para demonstrar a importância e não adiantava, não adiantava e não adiantava, né? Numa hora, começou a gente a ser proibido de trabalhar, porque começaram a pipocar leis estaduais por tudo que é lado, né, proibindo o uso de animais em experimentação. Então, aí surgiu o Conceia. Então, o Conceia surgiu por essa necessidade, porque a gente foi buscar no mundo o que acontecia no mundo? Legislação, né? Desde 1876, legislação Britânica, né? na Inglaterra, né? E nós aqui na América Latina, só quem tinha uma legislação era o México, né? O Brasil foi o segundo país da América Latina, né, a ter uma legislação. Então a gente foi em cima, a gente, eu digo, eu não estava junto, eu participei depois, quando começou o Conceia, mas os pesquisadores se juntaram com sociedades de ciência na época, né? E batalharam para que o projeto de lei do Sérgio Arouca, que estava lá sentado dentro de uma gaveta desde 1995, né? Andasse, e o estopim para isso, né? Foi quando proibiram a Fiocruz de trabalhar, né? Aí Foi o foi Cláudio Cavalcante, é, no município do Rio de Janeiro, né? isso. Então, aí começou tramitou mais rapidamente, né, de 2007 a 2008, 2008, dia 8 de outubro, que está no aniversário daqui a pouquinho, né? Então, assim, ó, e aí, o que que aconteceu? Né, o Conceia surgiu, né? A Lei Arouca foi instituída, Deixa eu e com ver. ela instituiu o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, ela instituiu que todas as instituições precisavam ser credenciadas no Conceia, Era né? o Siuca. E para serem credenciadas, elas tinham que ter uma CEUA. Então, a gente começou a partir do Conceia com as CEUAs, com o Siuca, com o credenciamento, né? Perfeito. Então, a gente passou de um país totalmente sem regras para um país que tinha que criar as suas regras. E um país E o nosso enorme, país é um né? país continental, gente. Continental, é isso que eu ia falar. E a quantidade de animais que a gente utiliza em pesquisa aqui é astronômica. Quantidade de espécies, nós temos uma biodiversidade enorme, né? Então, tinha que normatizar, e não era só camundongos e ratos, eram todas as espécies, tá? Então, a gente passou a normatizar o uso de animais em ensino e pesquisa, porque a lei obrigava o Conceia a fazer as normas, né? Certo?
E era um período, Ele desculpa te tinha que interromper, era um zelar pelo período muito bem-estar. inflamado, muito nevrálgico também, né, Luísa? Era. Porque você, quando teve a questão da Cláudia Cavalcante e das estaduais, Maurício Trota, começou a rolar uma pressão da sociedade para que houvesse essa a proteção aos animais de laboratório ou não Isso. fizesse, ou não usasse os animais de Ou não usasse laboratório, mais animais, né? né? Então, É. também contextualizando, só para te deixar esse fundo, havia assim, a chapa estava quente na época Sim, também, com né? certeza, né? Com certeza. E muita coisa. E o Conceia, ele é um órgão que eu digo assim, ele é multidisciplinar, né? Porque tem várias pessoas e ele é multirepresentativo também. Eu inventando essa palavra, multirepresentativo. Mas ele tem 5 ministérios, né? Ele tem sociedades protetoras dos animais, ele tem sociedades civis, né? Como as sociedades de ciência, né? Tem as SPAs, né? Sociedades Protetoras dos Animais. Então, ele é multirepresentativo. E um órgão que tinha 14 pessoas tinha que fazer as normas de todo o país. Aí o que Loucura. aconteceu? A gente, como tinha, como a lei instituiu que tinha que ter um titular e um suplente, né? Os suplentes passaram a fazer parte ativa do Conselho. A única coisa que a gente não fazia era votar. Eu fui suplente a vida inteira, nunca quis ser titular, tá? Até Uhum. me tive a oportunidade, mas como suplente, eu fui presidente da Câmara de Produção a vida inteira e sou a coordenadora do guia. Quer dizer, a gente não faz essa diferença dentro do Conselho, entendeu? Uhum. Uhum. Então, a gente passou a ter que normatizar essa legislação e tudo era novo. Inclusive, a questão jurídica, a Conjur, ela tentava nos assessorar, mas também ela tinha muitas dúvidas, né? Tanto é que quando a gente começou a fazer o guia, por exemplo, a nossa ideia era que o guia fosse uma orientação para as pessoas. Mas tudo que o Conselho faz passa pelo Diário Oficial. Então, o guia passou a ser uma norma Uma legal, norma legal. entendeu? Entendi. E por que que precisava ser uma norma legal? Porque para licenciar o Conselho, ou as instituições, tá? Quem fiscaliza tem que ter normas a seguir. O Conselho não é um órgão fiscalizador, ele é um órgão normativo, ele faz normas. Ele só entra na instituição como para fazer inspeção e fiscalização se houver uma denúncia Certo. de maus tratos, de alguma coisa que foi infringiu alguma parte da legislação, a Que a instituição, CEUA seria fiscalizadora e a que tem. CEUA faz a inspeção. Quem fiscaliza são os Hum, ministérios, hum, MMA, MAPA, MEC, né? Ministério da Saúde e MCTIC. O entendi. Ministério da Ciência e Tecnologia, não necessariamente o Conselho, entendeu? Porque não, o Conselho é um órgão normativo No e não organograma, ele é abaixo dos ministérios. ele tem que fazer normas, né? Tanto é que todo mundo cobra do Conselho situações que o Conselho não é responsável. O É, Conselho, ele não tem como fazer a fiscalização porque não cabe a ele, entendesse? Ao Conselho cabe formular as normas, credenciar as instituições, monitorar e avaliar o que está sendo feito nas instituições, né? Estabelecer e rever as normas o tempo inteiro, apreciar recursos, que é o que a gente pode fazer, né? E manter o cadastro das instituições. esse é o papel do conselho. Esse é o papel do Conselho. Né? Então, assim, ó, as CEUs nas instituições são os braços direito e esquerdo do Conselho. São as CEUs que inspecionam os
os protocolos, né? Os pesquisadores, são as CEOs que avaliam os biotérios, são as CEOs que têm que fazer esse papel de inspecionar o que está sendo feito e Também, relatar ao conselho aí eu tudo o só que ressaltando, acontecer. não é fiscalizar, é Não, é inspecionar. inspecionar. A palavra é inspeção. Quem São os fiscaliza são os ministérios. ministérios. E Perfeito. essa portaria de fiscalização é que está sendo construída desde 2014, eu acho, tá? Mas é muito difícil porque tem que formar fiscais, entendeu? Imagino. Porque Imagino. esses órgãos não têm pessoas que entendam de animais de laboratório, né? Eh, Principalmente de roedores, porque os grandes animais têm até fiscais que têm. É, Mas do mapa. o que que eles têm que fiscalizar? Eles têm que fiscalizar o que o Conceia fez de normas, entendesse? E as normas, para cada táxon, é cada capítulo do guia. É Estão no verdade. guia, É verdade. entendeu? Então, os fiscais, eles têm que saber o que que eles têm que fiscalizar, não é o que eles querem, é o que está normatizado pelo Conceia. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, né? Então, isso vai para o ministério, volta para o ministério, e a coisa está andando. Aí todo mundo fica desesperado por fiscalização. E eu pergunto, gente, sempre, por Verdade. que as pessoas têm tanta vontade e tanta E tanto medo. afã de fiscalização se já tem uma lei, já sabe o que tem que fazer? Essa lei foi regulamentada por um decreto, então o que não está na lei está no decreto, e o que não está na lei não está no decreto, está nas normativas, que hoje tem o poder legal. Então, por que as pessoas precisam tanto de fiscalização dentro das instituições? Essa é a minha pergunta, entendesse? Aí, sem querer te interromper, mas colocando organizando assim, é uma curiosidade minha mesmo. Eu já Uhum. ouvi que quero fiscalização para ver se a instituição muda e faz alguma coisa. É uma Gente, tática sabe? kamikaze, é praticamente uma Assim, tática ó, sabe que kamikaze assim, ó, isso, tem muita né? coisa. Te- E, te- eh, e, por a gente, exemplo, se eu tiver uma denúncia, eu tenho que me dirigir à CEUA, não é sim, isso, Luísa? Eu me sim, dirijo à CEUA e a sim, CEUA se dirige ao ao CONSEA. conselho, Eu sim. não posso ficar também dizendo, eu vou para o Conceia, porque o Conceia vai chegar aqui, bater na porta, a Polícia Federal vem junto com o Conceia. As pessoas viajam com umas É que assim, ó, ideias também. se tu fizer uma denúncia, se um pesquisador, o que que aconteceu de muito ruim no início? As pessoas também estavam aprendendo o que que era ter lei, né? Então, teve uma época que muitos responsáveis técnicos, veterinários responsáveis técnicos, denunciavam as suas instituições por conselho. É, E quem é que era o responsável pela instituição? o próprio Ele. responsável técnico. Eles, entendeu? Então, eles davam tiro no pé, porque eles acabavam respondendo Exatamente, processo, entendesse? exatamente, Então, assim, ó, exatamente. o que as pessoas que não estão contentes têm que fazer Fantástico é isso. conversar com a CEUA. Com a E a CEUA. CEUA tem que conversar com a Conceia. E se o pesquisador não concorda com a CEUA, ele tem que ter argumentos para denunciar a CEUA dele ao Conceia, né? Que é E aí, vice-versa, o que né? que o Conceia faz? O Conceia leva essa denúncia da instituição para a sua plenária, avalia se aquela denúncia tem documentos suficientes para abrir um processo administrativo, um processo PI, processo de infração, né? E aí sim, aí o Conceia vai fiscalizar a instituição, em cima Mas, daquilo que está mas vai sendo. partir da fiscalização e da avaliação das próprias CEUA, Sim, sim. É que né? assim, ó, a seu, se, a seu, se o pesquisador e a seu não chegam num consenso, e um dos dois denuncia o outro, Vai os o dois, né? CONSEA vai avaliar a instituição. Vai todo mundo, então. Vai todo Vai mundo. todo mundo, Vai todo mundo. entendeu? Porque o Essa, responsável por qualquer coisa no Conceia é o coordenador da CEUA. É ele que responde ao Conceia, né? verdade, verdade, verdade. Quem é Não, o que responde ao Conceia?
é o coordenador do biotério, é o responsável técnico pelo biotério, do biotério. Perfeito. Porque é ele responsável pela saúde dos animais. E o que o Conselho pode atuar é se houver prejuízo ao bem-estar dos animais. Que tem que ser cobrado da CEUA que tome uma atitude, Então, eu não? sempre digo assim, ó, a CEUA tem que ser a parceira do pesquisador. O pesquisador Exato. tem que passar a olhar a CEUA como sua parceira. Entendeu? Porque a CEUA é a parceira. É ela que está ali para avaliar. Tem muitas CEUAs que realmente elas têm medo de colocar alguma coisa assim que vá aceitar alguma coisa que não está bem definida no conselho, e ela não sabe que ela tem esse poder legal de definir, de justificar o conselho. Eu estou aceitando esse processo assim, embora diga isso na legislação assim, porque eu tenho este parecer. Perfeito, Luísa, Entendeu? perfeito. Aí, se isso aí chega lá no conselho, tá? E o conselho avalia que aquilo ali é suficiente, Deus, chega, A entendeu? autonomia do conselho, né? O Agora, eu posso conselho tem. te fazer uma pergunta? E se o Sim. pesquisador não está satisfeito com a CEUA da sua instituição, ele pode, qual é o procedimento que ele teria que fazer legal? Olha, eu vou te dizer assim, ó, que eu particularmente acho que o pesquisador tem que tentar, de qualquer forma, um acordo com a CEUA, tá? Se ele não Simpósios de tiver esse CEUA. acordo com a CEUA, se ele não tiver esse acordo com a CEUA, e se ele tiver insatisfeito com alguma coisa que a CEUA fez contra ele, ele tem que se munir de documentos que comprovem o que ele está dizendo e fazer uma denúncia ao Conselho. Entendeu? Só que assim, não se aceita denúncia anônima, Perfeito, tem que ter perfeito. todos os CPFs das pessoas que estão ali e tem que ter documentos Comprobatórios. comprobatórios daquilo que a pessoa está. Porque não é Para essa simplesmente porque coisa eu da não denúncia gosto. vazia, por causa da denúncia Não, vazia. eu não gosto do presidente da minha CEU, então eu vou. Não, não é assim. Tem que ter documento, tem que ser documentado, tem que estar muito bem claro isso, né? Perfeito, perfeito. Esclarecedor o que você está colocando, e principalmente eu volto lá à questão que você estava falando, do histórico, e quando você começou, é, como foi essa normativa? Que ponto vocês começaram? Dos camundongos, dos procedimentos, dos roedores? A primeira coisa que nós fizemos foi o regulamento interno nosso, né? Ai, mano, Primeira coisa, sem que a gente dúvida. tinha que fazer um regulamento interno, né? Então, depois do regulamento interno, a gente fez. A primeira normativa foi como credenciar uma CEUA, né? Como criar uma CEUA nas instituições. Porque a lei Os colocou certas direitos normas, e os né? Certo deveres. número de pessoas, né? Profissões, etc. Então, aí a gente foi Foi uma buscar resolução normativa de vocês, inclusive. Foi resoluções nas normativas. Número primeiras um era revoluções. isso. É, Depois o credenciamento. Depois o CIUCA, o né? Que era o Ciuca, credenciamento, é tá? isso mesmo. E aí, quando a gente saiu desses, depois, assim, teve normativa pedindo que as agências de fomento exigissem número de CEUA nos projetos, né? Tudo isso a gente fez, né? E aí, o primeiro taxon que a gente começou a mexer foi camundongo. Então, a primeira normativa do Ainda guia, é o na maior, verdade, é uma, é a RN15, é RN15, né? porque A ainda é a RN15 maior que é quantidade de animais do Brasil. porque era, na época, uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando com ratos e camundongos sem ter a mínima E, aí, regra para isso, né? e ainda continua sendo o animal mais utilizado no país. Ainda continua, ainda continua. Eu vou te dizer, né? Eu saí do Conselho antes da pandemia,
em Verdade. fevereiro de 2020, né? Então, eu estou te dizendo que até eu sair, era sim, o Camundongos e Ratos, tá? Mas eu acho que sim, que continua, porque é o maior índice de... A gente acompanha o mundo, né? E no mundo, os animais mais utilizados são realmente os camundongos e ratos, se a gente juntar os dois, né? São, sem dúvida nenhuma. E Então, a agora, gente conta isso, mais coelho, mais cobaio, mais... Então, o táxon dos roedores e lagomorfos, ele é lagomorfos, o mais eu acho que utilizado. a 33 foi uma das mais interessantes que vocês conseguiram fazer, assim, né? A Tipo, ter 33 foi de procedimento. Essa procedimentos, né? Foi a procedimento. Nesse histórico vocês estão já na 50 e alguma coisa, 54. porque aí, agora, aconteceu uma coisa, né? O que eu queria só deixar Não, dar uma fala, por favor. peladinha, assim, não, é, né, que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que a briga do Conceia é para a gente fazer, trabalhar dentro dos 3 Rs. Não só na lei, que a lei tem tudo isso implícito e explícito, né, em alguns artigos, mas, assim, as normativas todas foram feitas visando o bem-estar dos animais, visando o refinamento no uso de animal, visando a redução do uso de animais, né? A gente prima por isso dentro do Conceia, né? E eu acho assim que tem alguns exemplos muito, muito fantásticos disso. É quando a gente fala na redução, né? A gente olha para as normativas e procura em quais normativas isso, e a gente acha 12, 13, 14 normativas que se fala na redução do uso de animais. Tá? Aí a gente vai para o refinamento e acha quase todas as normativas visam o refinamento dos usos. A 33, que tu fala muito, é sobre o refinamento, né? Eu acho assim, ó, que cada capítulo do guia, a gente aqui não fala só de roedores, a gente fala de todos, de cães, de gatos, de equinos, de bovinos, Bovinos, de pequenos ruminantes, suínos. peixes, suínos, né? Todos esses, para cada um desses foi feito um capítulo do guia. E uma coisa bem interessante que as pessoas assim criticam muito com Conceia, né, é que assim, aquele capítulo do guia eu não gosto porque tá isso, porque é fraco, porque olha, o que a gente faz nos capítulos do guia, né? A gente busca pessoas que conheçam, que sejam renomados naquele taxon. Por exemplo, que tendo tudo de suínos. A gente busca essas pessoas, né? A gente pede para um coordenador do capítulo, né? A gente pega esse coordenador, ele acha os autores escrevem gratuitamente, tá? Voluntariamente. Voluntariamente, e esse capítulo vai para consulta pública. Ou seja, Todos eles. qualquer pessoa pode entrar ali, não concordo com isso, concordo com aquilo, e falar sobre isso. Falar, mexer no capítulo. O Reclamar capítulo é depois consumido por todo mundo. vai chorar no Fica travesseiro. 60 dias aberta a consulta pública para que todo mundo sai isso em site, sai no portal Não, eu sei. no site do Conceia, todo mundo avisa que está em consulta pública a RNX que fala do X capítulo. Aí depois vem a Termina reclamação. a resolução normativa, a gente publica o capítulo e as pessoas começam a criticar. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, ó, eu entendo que é muito mais fácil criticar do que fazer, né? Fazer é muito complicado. Atuar, a ação. Agora, crítica pela crítica não leva a nada, gente, né? Eu passei por uma coisa muito, muito, assim, de pessoas que eu conheço, que terminou a resolução normativa e elas ligaram para mim, foi publicado, mas como é que publicaram isso? Porque a minha pesquisa vai parar, porque isso... Por que que tu não falaste isso durante a consulta pública?
entendeu? Então, assim, ó, essas coisas, as pessoas dizem assim, tu fica defendendo o Conselho. Defendo. Sou fãzoca do Conselho, sabe? Eu acho que a gente conseguiu horrores. Se a gente olhar para trás e pensar como que era antes do Conselho e como que é agora, né? A gente vai ver o avanço que a gente teve, né? E as Isso que eu te pessoas, assim, perguntar, você acha que teve um grande avanço eu nesse... acho que teve um grande avanço. É isso que eu Isso te que nós estamos perguntar. fazendo aqui agora faz parte do avanço do Conselho. É isso que eu Entendeu? queria te Faz perguntar. parte. Eu acho que o Conceia, assim, ó, a gente conseguiu com o Conceia que as instituições, né, prestassem mais atenção nos seus biotérios, né? A gente conseguiu que as pessoas dessem o valor para a experimentação animal, e essa pandemia foi para nós assim, ó, né, fantástica, porque sem animais experimentais a gente ainda não teria vacina Assim, não e tenha dúvida, estaríamos não tenha dentro de dúvida. casa ainda, Não. né? Então, assim, ó, aí está a importância de termos o conselho, de termos animais de qualidade, né? E E as próprias instituições começaram a se dar conta disso. e E aí tu soma pensa isso. Posso e falar? soma isso ao número absurdo de animais que era utilizado sem necessidade em ensino, por exemplo. Isso eu concordo Entendeu? plenamente. Isso eu Olha o concordo avanço que a gente plenamente. teve. Eu não sei se tu te lembra como é que era o uso de cães em cirurgias experimentais. Não tinha veterinário junto. Era feito, os cães mal eram anestesiados para fazer, né? Então, isso foi uma mudança absurda. E as pessoas precisam começar a olhar para isso que o Conselho fez, né? Eu vou voltar só um pouquinho nesse ponto que você falou da pandemia demonstrou a importância do Conceia pelo uso de animais, mas também demonstrou e ficou claro, eu acho que pelo Conceia e pela pandemia, o quanto o manipulador, o pesquisador, ou seja, o tratador, tem preocupação com o bem-estar animal, de arriscar sua própria vida para ir lá E tratar dos biotérios que não exatamente podiam parar, que não isso. podiam parar. Então, essa coisa de pesquisador sai de casa para torturar animal, essa pandemia demonstrou claramente que Que isso não não para existe. cumprir uma determinação do Conselho, que foi que eu me lembro que durante a pandemia a determinação do Conselho era informar ao Conceia quais eram os biotérios e quem estava responsável pelos Então, biotérios em funcionamento, não era isso? isso. Então, assim, eu acho, Gabi, que a gente, que o Conselho fez uma mudança radical nas pesquisas, e está fazendo ainda, né? Eu acho que a experimentação animal no mundo teve uma mudança muito grande, tá? E eu queria aproveitar, eu não sei se a gente está mais no fim, mas eu queria aproveitar Não, contigo não, não, pode falar. e dizer para ti assim que eu acho que a gente tem grandes desafios agora, Hum, grandes desafios Quais no conceito. seriam que você pensa? Pois é. Então, assim, ó, vocês podem me chamar de louca, visionária, seja lá o que for, entendeu? Mas, assim, ó, eu tenho trabalhado muito essa parte de olhar para o lado do pessoal, entendeu? Olhar para o lado da empatia com as pessoas que trabalham com animais. E, e existe hoje esse lado mais humanístico da história do trabalho, né? E existe hoje, no mundo, uma, uma mudança nessa parte de uso de animais, né? E tá saindo agora a tal da cultura do cuidado. Eu acho que o Conceia faz parte dessa cultura de cuidado. O que é a cultura do cuidado, na verdade, O né? que é? Vai muito além de cumprir regras e exigências legais, né? É Empatia de do ser estimular a humano responsabilidade das pessoas por pela aquilo que estão empatia. fazendo. Não,
A responsabilidade pelo trabalho que elas estão tendo, né? Fazer com que as pessoas vão além da legislação. Por isso que eu estava dizendo, vocês precisam tanto de fiscalização, Eu né? também Por que acho. as pessoas não se responsabilizam por aquilo que estão fazendo? Você entendesse? Outra coisa, a gente precisa, e está mais do que demonstrado, que a gente precisa da capacitação das pessoas. As pessoas precisam ser capacitadas, e isso é outro grande avanço que o Conselho fez, e agora a RN, que saiu, que substituiu a RN 49, né? 49, traz isso da responsabilidade de capacitar as pessoas. As pessoas precisam ser capacitadas. Dentro Isso, disso que você está falando também, né? Da para quê? empatia, do Para o tratamento do manipulador, mas né? assim, isso, essa cultura do cuidado vai além do tratador, entendeu? Vai na instituição também, entendeu? A instituição precisa É uma política entender de o ciência de porquê, animais de o porquê laboratório? aquela, Luiz? a instituição precisa entender o porquê que ela trabalha com animais, Perfeito, perfeito, entendeu? perfeito. Ela precisa ter responsabilidade por aquilo, Não é só para fazer um porque se eu não experimento, não é para tiver, ter um se eu resultado de não, uma tese. não, Não, se eu não não é. trabalhar de uma forma adequada, entendeu? Se eu não tiver a conexão da instituição com a CEUA, com o biotério, com o tratador, eu nunca vou ter uma ciência de qualidade. E como você falou, Exatamente. com o Então, assim, ó, pesquisador, é a conexão da instituição, dos usuários, que são os pesquisadores, né? pesquisadores, claro. Os usuários são os É porque pesquisadores, quando você e falou, é realmente os biotérios, é um os biocientistas, círculo, entendeu? É um é círculo. um Então, círculo. assim, isso precisa ser, isso eu acho que daqui para frente o Conselho tem que começar a Atuar mais. trabalhar dentro das instituições, né? Fazer uma capacitação continuada, né? Exigir essa capacitação continuada, mas isso não que o Conselho tem que exigir, que as instituições comecem a se dar conta que elas precisam fazer. Mas a cultura do cuidado exige isso, uma capacitação continuada, Cultura do usar os 3R cuidado. sempre, A cultura, usar os 3R você chama, sempre. o que eu chamaria de política de ciência de animais de laboratório, numa instituição baseada nos 3 R's, ou você chama de cultura de cuidado baseado Eu nos acho que tem três que a gente R's. começar cuidar os preceitos dos 3R's, reconhecer aquele trabalho que as pessoas fazem, sabe? Reconhecer. Eu trabalhei muito aí na tua instituição, na Fiocruz, com as gurias, para que as pessoas que trabalham com os animais sejam reconhecidas pelo que elas fazem, Posso te dizer uma entendeu? coisa, Luísa? A gente não está com tempo, mas os bio, uma ideia, os biotérios deviam ter nome. Pode ser. Mas é verdade, é uma ideia. Os biotérios É? deviam ter nome, porque para reconhecer o tratador, às vezes, que ficou 20 anos ali, faleceu, porque essa é a cultura do cuidado. E a outra coisa que eu queria te perguntar é E se... uma coisa que faz parte, só te Não, não, interromper, claro, porque à vontade. uma coisa que faz parte dessa cultura do cuidado e que mudou muito, muito, é a transparência, é mostrar o nosso trabalho. A gente não pode ter vergonha de mostrar o trabalho que a E nem gente faz, medo, e nem nem medo, medo, e nem medo. entendeu? Porque assim, ó, eu uma vez fiz uma bolsa fora e eu fiquei nos Estados Unidos e eu fiquei 2 dias dentro da instituição que eu estava, aprendendo a me comunicar e não dizer que eu trabalhava com animais de laboratório. Não falar dentro de elevadores, não falar dentro de refeitórios, em lojas. Então, assim, ó, isso não pode mais. A Isso gente tem acontece muito no Brasil. a gente tem que ter transparência no que aquilo. Nós não temos que ter vergonha de fazer o que a gente faz. A gente faz uma. É Acho que maravilhoso o trabalho que a gente e faz. aí que eu acho que a pandemia tirou um pouco esse Escancarou estigma. isso, tirou esse véu. É importante que as pessoas entendam e vejam que a gente trabalha, que a gente não faz maltrato com os animais, que a gente não está lá
torcendo o pescoço Torturando. de animais, fazendo tortura, que não, que a gente se preocupa, que a gente cuida demais, que a gente tem analgesia, anestesia, que a gente aprende a pegar os animais da forma certa, que nós estamos sempre evoluindo. Isso precisa ser visto, precisa ser mostrado, né? Porque vira um círculo vicioso. Você tem vergonha Isso. do que você faz um negócio medíocre, né? Quando Não, você e tem aí orgulho do as que você pessoas falam, faz, eu tenho orgulho do que eu faço, mas eu não posso dizer para os outros, não, cara, tem que aprender a dizer, tem que aprender a falar, né? O teu serviço é maravilhoso, o que tu está fazendo é lindo, a mortalidade entendeu? de Covid-19 caiu por causa Por causa do do trabalho da trabalho dessa gente, vacina entendeu? da gente, né? Exato. Eu vou fazer uma pergunta para você, Luísa, que eu fiz para a Catarina. Eu acho que realmente houve os três R's, eles sempre foram como princípio ético, agora, eu não sei exatamente o termo, eles foram legalizados, não é o termo, mas eles foram instituídos legalmente, né? Eu particularmente acho, e gostaria de ouvir a sua opinião, de que, primeiro, sem dúvida nenhuma, os métodos alternativos nós deveríamos investir cada vez mais, e cada centro de instituição de pesquisa deveria ter um núcleo de métodos alternativos para a gente buscar. Agora, eu vejo muita confusão entre a redução e o refinamento, né? Como você falou, né? Se eu não uso animal, eu ofereço bem-estar no animal. Mas eu crio também um gargalo na produção científica. E agora, se eu refino, e aí eu acho que a gente Eu precisa. não entendi. A redução e o refinamento tem confusão, tu diz? Ou a substituição? Não, a substituição eu acho que ela é sine qua non. É. Ela é sine qua non e não A tem. gente só trabalha a gente quando trabalha com animais, quando Ela é a chega aos pedra animais, a gente fundamental só da tem a lei. redução e o refinamento, né? Ela é a pedra fundamental, né? E É. as pessoas acham que se você trabalhar com menos animal, você tá preservando o bem-estar do animal. Eu particularmente acho, inclusive o Não, National Center do não, Three acho que Areas não. É. é um balanço dos dois R's, redução e refinamento, É. né? Tem uma coisa que eu acho Qual é a assim, sua quando opinião, por tu... favor? Isso. Eu tenho mania de te interromper, né? Desculpa, Gabriel. Não, eu que tenho mania Falo de pelos interromper cotovelos. você, nada. Que isso? Nada. A redução, para mim, assim, e ela não se confunde com o refinamento. Tu quer ver? Porque quando tu reduz o número de animais, como é que tu reduz o número de animais? Escolhendo bem o modelo que tu trabalha, né? Escolhendo um modelo próprio para aquela tua pesquisa e não trabalhando com o que tem, mas sim com o que tu precisa. Aí tu faz uma redução, tá? Eficiência. Né? Tu, quando tu trabalha o bem-estar dos animais, tu reduz o número porque de uso, porque tu reduz a mortalidade, Exato. entendeu? Quando tu usa um método estatístico adequado, tu reduz o número de animais, porque tu planeja isso, né? Então tu reduz o número de animais. Mas não deixa de Né? usar o animal. Quando tu tem dentro do biotério condições adequadas, ou quando a tua instalação animal é adequada ao uso de animais, com o ambiente adequado, tu vai reduzir o número de animais porque eles vão morrer menos. Então, tu reduz o número de animais, tá? O que é o refinamento? Uhum. O refinamento é tu pegar aqueles animais que tu conseguiu reduzir, tá? E tratá-los da melhor forma possível, com todo o cuidado de manejo, de manutenção, de, 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 de de protocolos experimentais, com Dos analgesia, com POPs, dos anestesia, com POPs. hospitais humanitários, treinamento de pessoal, né? Capacitação E, a, continuada, e né? você concorda que a pesquisa
né, no refinamento, ela é extremamente importante. Por exemplo, Muito, muito, descobrir o melhor, nas muito. nossas condições, Hum, o método de eutanásia, o número de troca de caixas, o sim, piso claro. ainda. A gente Eu pode. sempre. É. Pode falar, por favor. Não, não, não. Fala, fala, Não, não, segue. é que eu acho que a gente tem que. É exatamente isso. Depois que você Isso é o refinamento. exatamente, Isso é o maximizou refinamento. o número de animais, você não cerceou, você não restringiu, você liberou. E aí Sabe o que sim restringe o número de animais? É um método estatístico bem feito. é o método, não é, É um modelo animal adequado. é o modelo animal adequado. Entendeu? É tu usar um ambiente adequado. É tu permitir que teus animais morram menos. Tu reduz o número de animais. É Tu o usar P, animais com é um o, controle sanitário adequado, o que tu vai conseguir com é isso? evitar a repetição, né, Luiz? É Exatamente. evitar essa Exatamente. repetição desgringolada que a gente tem de resultados Exato. negativos que a gente não publica, de É. modelos que a gente Se a tenta gente publicasse os repetir. resultados negativos, né, Gabi? Eu acho que seria importante. E, Interessante. e parar com as certezas de que, por exemplo, uma vez por semana é bom para o animal. Eu vou te dizer, eu não sei se a troca uma vez por semana é boa para o animal. Eu não sei te dizer. Sabe como é que a gente faz isso? Sabe como é que tu sabe que é bom para o animal o número de trocas? Se tu botar se tu fizer um controle da amônia dentro da caixa, É uma, é uma entendeu? proposta. Tu É faz o uma- controle da amônia dentro da caixa dos teus animais, porque o excesso de amônia, o animal precisa do olfato dele para conviver com os congêneres, né? Para feromônio, para tudo. Então, se tiver excesso de amônia dentro da caixa, o que, que vai acontecer? Ele não sente o odor do outro animal. Isso dá estresse, dá canibalismo, dá morte, tá? Perfeito. Se tu trocar todos os dias as caixas, tá? Todos os dias, eu estou falando de roedores, tá? Uhum. De rato e de camundongo. Se tu trocar todos os dias as caixas, o que, que tu vai fazer? Cada vez que o animal troca a caixa, ele tem que delimitar todo o território dele, né? Ele tem que passar o feromônio e aquilo ali, se tu trocar todo dia, ele vai ter um desequilíbrio hormonal. E ele entra no limiar Estresse. de estresse, E aí começa canibalismo, agressividade e tal. então, Mas, assim, ó, saber isso é próprio para cada biotério. Ah, não, perfeito, mas no meu perfeito. biotério eu troco, no meu eu não consigo. Não, No meu biotério eu troco uma vez por semana. No meu não conseguia, eu tinha que trocar 2 vezes por semana. exatamente. Entendeu? Não, o meu eu Não, consigo no uma meu eu 15 conseguia, dias. camundongo eu conseguia trocar 15, de 15 em 15 dias. 15 dias. Eu falo, meu Deus Mas do isso céu, depende, tu sinceramente, entendeu? Mas depende isso isso do equipamento que depende. tu usa, da cama que tu tem, Mas da será que o temperatura que tu animal tem, da não umidade. gosta também da presença sua perto deles? E você fica Sim, 15 dias. E eu vi isso na pandemia. Eu ia é. lá uma, duas vezes por, assim, eu fui 2 vezes por semana, mas a pandemia inteira. Mas Uhum. a minha percepção, quanto mais os animais ficavam isolados, eu via aquela pessoal que eram 50 pessoas dentro do biotério saírem e eu sozinho trabalhando, os animais, bom, pode ser que eu esteja inferindo, é óbvio que eu não conversei com eles para saber. Mas eu acho que eles sentiram Mas a gente falta. infere muita coisa, né? A gente é muito antropocêntrico, né? É, claro. E É. eu acho que eles sentiram falta disso, porque roedores, como você está falando, são animais extremamente sociais. E o Conceia Predadores se falou, adaptam muito facilmente às situações, assim, tudo são, que é, tudo que é feito paulatinamente, tudo que é feito bruscamente, ele não se adapta. Tudo que é não, feito paulatinamente, ele se adapta. Então, se tu trocar de 15 em 15 dias sempre, eles vão se adaptar àquilo, é uma a possibilidade. essa manipulação, entendeu? Agora, se tu trocares 2 vezes por semana, eles vão se adaptar, entendeu? O que eu É a acho é que palavra-chave, é a é, palavra-chave. o que eu acho
que precisa ser feito sempre é a gente conhecer o biotério que a gente trabalha e as condições que a gente trabalha. E a gente não ficar preso à literatura. Se a literatura manda que Ótimo. eu troque 3 vezes por semana, eu vou trocar 3 vezes por semana. Não, não preciso trocar 3 vezes por semana. Não, mas a literatura Ótimo, manda que eu ótimo. troque de 15 em 15 dias e a minha caixa está assim, de amônia, de maravilha suja. Ah, mas não fez 15 dias. Não é assim. Floco de pinos é maravilhoso. Os animais detestam flocos de pinos. Alguns animais detestam flocos de pinos. E aí a literatura disse, bom, mas exatamente. E isso é uma questão que a gente tem que trabalhar e conhecer onde a gente trabalha, né? Conhecer cada animal que a gente Cada animal, né? trabalha. O bem-estar dos animais, ele está, né, muito fácil de ser medido hoje. É muito fácil, né, de Acho ser que medido. cada vez mais os métodos, principalmente comportamentais, possibilitam isso, né? E as pessoas estão ficando mais capacitadas a conhecer isso, né? Então, eu acho que a gente precisa, se a gente conhecer o local que a gente trabalha e os animais que a gente trabalha, e conhecer a biologia, a etologia da espécie que a gente trabalha, a gente vai fazer um bom trabalho. Mas dentro do nosso biotério, com os nossos parâmetros, né? Dentro das nossas condições. Isso, exatamente. Luísa, foi um grande prazer conversar com você. Então, Alguma Gabriela, muito obrigada. consideração final? Alguma consideração Não, só te final? agradecer que de pílula não ficou nada isso, né? Ah, não, não, não. Tem mais. Hoje o assunto era tão interessante que a gente pode ficar marcando também muito tempo, não, que senão corta muito, a pessoa fica ansiosa com o tempo. Foi maravilhosa a entrevista, eu só tenho que te Obrigada, agradecer, Gabi. tá? Sabe que eu E sou uma apaixonada pelo Conselho, então eu falo mesmo, assim, tenho o maior prazer. Quando tu me convidou, eu fiquei, ai, que bom. Adoro falar sobre o Conselho. perfeito. Coisas da vida, acertei em cheio porque eu estava desesperado, precisando de alguém para falar e falei assim, caramba, a Luísa formou o Conceia, ela precisa, assim, Eu, hein? ela, não, não, Eu sempre fui suplente dentro do Conselho. mas ela participou da formação do Conceia, então é Ai, ai. imprescindível que ela conte essa história aqui pra gente. Muito obrigado, Obrigada, Luísa, Gabi. tá? Boa Obrigada, noite, viu? tenha tudo de Boa bom para noite. você. Tchau. Obrigada, tchau.